agora foi. Olá, tudo bom? Oi, tudo Como é que bem? você Eu tá? solicitei várias vezes, não entrava. Eu sou um homem muito difícil, você sabe, né? Vem cá, o governo liberou um aporte de 3 bilhões para ajudar a classe artística. Esse dinheiro dá para todo mundo, não? Então, esse dinheiro que é o Fundo Emergencial de Blanc, dá para todo mundo? Eu não sei, mas assim, a gente a gente tem que pensar assim, primeiro, como diria, né, nosso querido Lula, tipo, como Uhum. nunca visto neste país, né? Nunca, nunca o governo federal assinou esse cheque de 3 bilhões, né? Assim, é uma novidade nesse sentido. Embora também tenha muita gente que diz que não foi o governo, foi o Congresso. De verdade, realmente, foi a sociedade civil, se movimentou, o Congresso entendeu, aprovou, né, a lei praticamente por unanimidade. Uma pessoa votou contra, quer dizer, então é nada. E o dinheiro vai ser, na verdade, ele é dividido pelo percentual da população e também de uma maneira completamente nova, ele não vai ser distribuído por Brasília, né? Brasília manda proporcionalmente o dinheiro para as cidades, para os estados, para que eles façam essa distribuição, o que normalmente é muito melhor, né? A prefeitura Sim. sabe quem é, quem são as pessoas, quem são os espaços, quem são os artistas, é mais próximo, é mais fácil de ser feito, por um lado. Por outro lado, você tem uma série de prefeituras muito pequenas que não tem estrutura, nem sabe, não tem secretaria de cultura, não tem fundo de cultura, e tem que gastar o dinheiro em 60 dias, o que é uma tarefa hercúlea, assim, tipo, o cara precisa ser muito ali intenso e seguir muitas regras para conseguir realmente selecionar e pagar as pessoas em 60 dias. Mas eu acho que quanto antes o dinheiro sair, melhor, né? A classe artística está num momento muito, muito tenso e difícil. As pessoas estão paradas há 6 meses, né? É a primeira atividade a parar e a última a voltar. É. Agora, eu ia até te perguntar isso. Você nunca viu, acho que a gente nunca viu essa situação. Não. A gente, do dinheiro, da pandemia, obviamente nunca, Não, não, né? mas nos Mas momentos de assim, crise, mesmo nos piores momentos de crise econômica, a gente sempre teve um aporte ali, pelo menos uma ajuda para a classe artística, né? não, mas assim, a gente sempre teve, agora nessa quantidade nunca, né? Se você imaginar, é um valor bastante expressivo. O Fundo Nacional de Cultura, que seria, né, a verba pública, que deveria chegar na cultura, que não chega porque a verba é contingenciada, é 500, 600, seria ao redor de 500, 600 milhões por ano. Então, realmente é um valor bastante expressivo, mas que também a ideia é que atenda a cadeia como um todo, né? Assim, é importante as pessoas entenderem esse dinheiro não é para artista, né? Não é só para artista, na maior parte das vezes nem será para artista, é para a cadeia econômica da cultura, né? Que envolve produtores, técnico de som, técnico de luz, camareiro, cenógrafo, assessores, assessor de imprensa, você tem gestores culturais e toda também as manifestações mais populares, artesanato, candomblé, artista de rua. A ideia é tentar alcançar toda essa cadeia que é invisível, né? Esse é um outro problema e que pode ser um legado sensacional, porque para distribuir a verba vai ter que ser feito um cadastro. Então, pós-pandemia, a gente vai ter cadastrado, a princípio, todos os profissionais e espaços de arte e cultura do país como um todo. É uma informação inacreditável. Isso é tipo um censo, assim, né? É tipo um censo, e para além disso, como o dinheiro vai ter que. Ele sai do governo federal e vai sendo distribuído nas suas outras esferas, vai se criar essa capilaridade que se pretendia com o Sistema Nacional de Cultura, que nunca se conseguiu implantar. E que as pessoas diziam, é impossível, porque o Brasil é gigante, é impossível. Então, assim, vai ser a fórceps, né? No, pelo amor de Deus, para que o dinheiro chegue, todos serão cadastrados, e aí você vai ter esse mapa cultural que vai permitir, a partir daí, a gente saber quem são as pessoas, onde elas estão, qual é a concentração, onde tem mais músico, onde tem mais artista de circo, né? Onde tem mais boi bumbá, e criar políticas específicas. Eu acho que pode ser ter um resultado bastante interessante para a pesquisa e para as políticas que forem ser implantadas no futuro, para além do dinheiro, claro. Quais são as leis de incentivo que a gente tem hoje que sobrevivem apesar da pandemia?
a gente continua tendo, né, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, né, que é a Lei Rouanet, que trabalha com imposto de renda. A gente tem tem leis estaduais com ICMS em grande parte dos estados, né, pelo menos os mais importantes, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, né, todos eles têm incentivos, fora outros estados. E você tem uma série de leis de incentivo para o ISS-PTU em vários municípios, né, isso especificamente na cultura, mas você tem também uma lei de apoio à criança e adolescente, ao idoso, ao esporte. Então, você tem uma massa de incentivos que são importantes e que continuam em vigor. O problema especialmente as leis federais, elas estão vinculadas à existência de lucro, né? E num ano difícil, Sim. a gente não sabe quantas empresas vão ter condições mesmo de aportar a verba no final do ano para os projetos. Por isso que é muito importante essa participação do governo e tal, né, de ter essa verba pública para ajudar. Né? A gente costuma dizer que esse dinheiro, ou os outros que estão saindo de alguma maneira, que tiveram vários editais, na verdade, tanto de empresa quanto dos estados, é para ajudar o cara continuar nadando e chegar do outro lado do rio. Depois que ele chegar do outro lado do rio, ele vê o que faz em 2021, porque assim, tá? Imagina você tem um espaço hoje, um teatro que está fechado há 6 meses. As contas continuam andando, né? A vida continua andando, né? Tanto a jurídica quanto a privada, né? De filhos e família e etc. É muito difícil, né? As lives não garantem a vida da turma da arte e cultura. É Aí bem... as lives hoje vão estar concentradas em artistas que têm um engajamento muito grande também, né? Uma audiência muito grande. É isso. E por outro lado, mesmo, sei lá, os artistas médios, você tem uma série de espetáculos, né, de teatro que conseguiram agora, inclusive, implantar uma bilheteria, né? Você tem aí a Simples, você tem alguns teatros mesmo online e tal. Mas, assim, não, são poucos os grupos, né, que conseguem alcançar, né, uma quantidade de público que esse valor seja significativo. E, por outro lado, não impacta no resto da cadeia. Né? Você não envolve a quantidade de pessoas e profissionais que são envolvidos numa atividade ao vivo. Né? Então, né, o grande barato da cultura de entretenimento é que você tem uma quantidade de profissionais, né, de serviço envolvido, de profissionais qualificados, bastante grande. Né? Por isso que movimenta a economia de uma maneira bastante intensa e importante. E nesse momento fica difícil, né? Mas pode ser uma mola propulsora de recomeço, eu acho. Pode ser um bom investimento também de recomeço. Acho que a Aldir Blanc vai ser uma festa. Você já imaginou a hora que esse dinheiro tiver sido transformado em produção? Isso vai ser fantástico. Se A for gente para vai, pessoas... a gente vai ter tudo acontecendo no país inteiro. Vai ser incrível. Por exemplo, entidades de arrecadação de direitos autorais, sei lá, o BC, a Abramos, tem feito operações para pelo menos dar cesta básica para os músicos e ajudar de alguma maneira. E alguns governos estão ajudando isso. Partido à parte, assim, quais são as iniciativas que você tem visto que estão sendo mais interessantes? Você tem, assim, eu acho que a PTR fez uma ação bastante importante no Rio de Janeiro, né, de cestas básicas e de distribuição de um cartão, né, que mais do que a cesta básica, né, é um cartão eletrônico com crédito que as pessoas daí gastam, porque assim, elas gastam dentro da própria comunidade quando elas têm um cartão. Então, para além de você ajudar aquela pessoa, aquele artista, aquele técnico, você impacta na região, porque o cara gasta aquele dinheiro ali na comunidade dele, no bairro e etc. E isso faz a roda girar para além da cultura, o que é bastante bacana. O Fundo Marlene Collet, que seria o paritário, né, do Rio de Janeiro e em São Paulo, né, também fez muitas ações, tanto de cartão, quanto de tudo que eles conseguiram arrecadar em dinheiro, eles transformaram em créditos em cartão e também conseguiram arrecadar várias cestas básicas e aí, enfim, obviamente, distribuíram as cestas. Os governos ajudaram, né? O governo do estado também teve uma distribuição de cestas, mas assim, parece que é sem fim, né? Não é só na área da arte e da cultura, né? Você vê várias ações para várias
segmentos e comunidades. Enfim, tem muita gente parada, né? Então é um processo que precisa ser continuado, né? Porque assim, as pessoas estão, mesmo quem conseguiu receber os R$ 600 emergenciais, né? Esse dinheiro, quando muito, dá para aquele mês, e aí tem que começar de novo, né? Agora, outra coisa que eu estava vendo, lendo hoje, que você estava falando da Rouanet, a Rouanet passou de uma arrecadação de 454 milhões de reais para 199 milhões de reais. Né? Você acha que no futuro isso é o que vai acontecer? Você acha que vai acabar um pouco a Rouanet, pelo menos até a gente voltar ao normal, não? Eu acho que a captação da Rouanet esse ano será bastante inferior do que foi nos anos anteriores. Assim, porque você tem uma soma de situações, né? Você tem a empresa com uma redução de lucro, né? Porque, de verdade, é só a gente ver o impacto, né? Os números econômicos que saíram no PIB, né? Do último trimestre, né? Negativo, -8. Então, assim, é um impacto geral em todas as atividades. Então, assim, as empresas têm menos lucro, se elas têm menos lucro, elas têm menos imposto a pagar e, portanto, menos imposto para colocar nas atividades culturais. Mas, para além disso, você tem também, e todo mundo sente isso no dia a dia, todo mundo trabalhando muito mais, né? Mais ansioso e muito focado no seu negócio. Como é que eu faço esse negócio, pelo amor de Deus, sobreviver até 2021, 2022, né? Que eu falei, nadar até a outra margem do rio. Então, assim, patrocinar um projeto cultural não é a prioridade do cara nesse momento, também. Então, assim, para além de não ter tanto dinheiro, as empresas que não têm isso tão estruturado, ou que tiveram que mandar a gente embora, elas vão focar no negócio dele. O negócio do cara é vender cogumelo, é vender carro, é prestar serviço de auditoria, sei lá, né? Então, eu acho que é um momento em que as pessoas acabam se focando muito na sua atividade fim. Então, é muito importante, até quem tem acesso a essas empresas, faz captação, tem como falar com elas, tentar fazer isso, né? Eu tive aqui em São Paulo, a gente tem essa lei de incentivo do ISS-PTU, né? Que é o PROMAC. Eu falei com algumas pessoas que eu conheço, algumas empresas, inclusive, que patrocinaram no passado. Os caras estão loucos, tipo, puta, Cris, não dá para eu entrar nessa operação agora também de imposto. Eu preciso botar minha turma focada no meu negócio. Então, eu acho que também tem essa questão. Para além de não ter tanto dinheiro, você não tem essa disponibilidade de busca mesmo, de opções e tal. Então, isso eu acho que haverá, sim, uma redução. Então, é muito impactante, porque você tem uma redução de patrocínio incentivado, obviamente, você tem uma redução de patrocínio de marketing, esse, né, que é um dinheiro que não tem incentivo fiscal nenhum. Você tem uma bilheteria zero, né? Tudo bem. Agora, a gente vai começar a retomada, mas é uma bilheteria que é 30% da lotação, quer dizer, 100% já não dava, imagina 30%. Então, é muito impactante para 2021. Porque 2020 ainda você tinha muita gente com a captação de 2019, né? E que muita gente daí migrou para projetos online ou adiou os projetos para o começo do ano que vem. Agora, para 2021, a captação em si, eu acho que será um assunto complicado. E se você olhar, os maiores patrocinadores são os bancos, né? São as instituições financeiras, que já disseram que terão um lucro menor do que costumavam ter. Então, é um impacto inevitável, né? É difícil. Para quem é músico, para quem vive da arte, Cris, existe alguma solução de sobrevivência a curto ou médio prazo, não? Eu acho assim, os artistas como um todo e os músicos, eles precisam estar muito ligados na sua cidade para poder acessar o fundo emergencial, né? O fundo emergencial na cidade de São Paulo são 70 milhões. Para o estado de São Paulo são 260 milhões, né? É uma soma. Se o estado de São Paulo, mas todas as cidades, dá 500 e tantos milhões. Então, assim, é bastante dinheiro. E dá para fazer muita coisa. E essa verba, ela vai ser dividida um pouco em R$ 600 como aquela renda emergencial, mas quem já pegou aquela renda não pode pegar essa, então a gente acha que é pouco impactante. Um tanto de dinheiro que vai ajudar a manter os espaços, e grande parte,
especialmente por conta desse prazo exíguo de 60 dias, os gestores estão escolhendo fazer editais de premiação e editais de produção. Então, assim, é ficar muito ligado na sua cidade, no seu estado, porque a gente terá muitos editais, todos acontecendo ao mesmo tempo, e com o grande propósito de fazer o dinheiro chegar. Então, não será uma análise de mérito, né? Ah, o Sérgio é um músico muito melhor que a Cris, então eu vou dar o dinheiro todo para o Sérgio. Não, a lógica não será essa. A lógica é o Sérgio atender os pré-requisitos, a Cris atender os pré-requisitos e vamos premiar as pessoas para que elas possam tocar a sua vida. Então, eu acho que assim, é essencial que os músicos e os demais artistas e todo mundo que é profissional dessa cadeia esteja ali preocupado em acessar esse dinheiro. Em segundo lugar, você tem muitas empresas fazendo editais públicos. E muitos estados, para além do dinheiro do fundo emergencial, também fazendo muitos editais públicos para premiar as pessoas, para que as pessoas produzam coisas, para ajudar o dinheiro a chegar. Então, ficar bem ligado, porque sairão vários editais de agora até o final do ano e etc., para que você apresente seu projeto e seja selecionado. Tem que ser persistente, editar é um negócio chato. Eu tenho um artista amigo que diz que ele tem lá uma média, a cada 10 ele ganha um, a cada 20 ele ganha um. Então, assim, você tem que... Porque você tem que entender, sei lá, eu tenho que acertar um pouco o que o cara quer, e tem também, às vezes, o tamanho do projeto, às vezes... Mas, assim, eu acho que é super importante. Para além disso, né, que são os editais, ir para a web e entender como funcionam, né, essas redes sociais, todas as redes de divulgação de música, Spotify e seus congêneres, distribuidores digitais, que são bastante fortes hoje, né? E aí você tentar começar a monetizar mesmo, né? Monetizar no YouTube, monetizar no Spotify, monetizar nas outras plataformas que também fazem distribuição. Eu acho que esse assim, não tem jeito. Eu acho que a gente cada vez mais vai estar no mundo em que o artista tem que gerir a própria carreira ou tem que ter um super parceiro que entenda da música e do marketing, né? Não, assim, eu vou falar que não dá para ser diletante. Dá para ser diletante. Não sei como é que se dá para ganhar tanto dinheiro sendo diletante, né? Não sei. Claro que tem, às vezes acontece alguma coisa e o cara é descoberto. Mas você tem que ser visto para ser lembrado, né? Então, assim, o cara tem que estar ali para poder ir criando coisas, né? E eu acho que, assim, tem um dinheiro represado no cinema. Né? A gente agora vai, ainda não foi, mas vai ter um momento que vai ter que sair. Esse dinheiro represado no cinema, ele também vai escoar na música, né? Não tem filme sem trilha. E sem boa trilha. Então, assim, eu acho que o músico tem que olhar para todas essas possibilidades e para poder seguir, né? E eu acho que esse pode ser um caminho. Porque antigamente tinha muito isso, né? Eu sou artista, artista não pensa, artista só cria, não se preocupa com dinheiro, tá? Hoje essa figura desse artista sonhador assim não existe mais. Né? É difícil, né? É bem mais difícil, eu acho. Não sei, não existe mais, eu não sei, né? Assim, sempre você tem um empresário, né? Um gestor cultural que quer empresariar artistas e que faz esse papel e tal. Agora, não é tão fácil. Né? Não é fácil você encontrar uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que entenda o espírito do artista e faça um marketing que seja para o público daquele cidadão. Mas, assim, eu diria que também, que para quem tem possibilidades, ter uma boa consultoria ajuda. Ajuda. Então, assim, e se você não vai conseguir, não está podendo ter uma boa consultoria, estude um pouco. Se você é autor, entenda um pouco como é que você faz para se proteger. Né? Como é que você faz para garantir que os direitos autorais vêm para você mesmo, que você, né, que o que estiver sendo executado vai ser pago corretamente, como é que você tem que fazer os registros, né? Assim, eu acho que é mais difícil hoje, né? Essa coisa, eu não quero saber, eu não me preocupo com isso, né? Mais banda voou, os anos 60, infelizmente, foram-se, né? Você estava falando dessa coisa dos editais. Existe alguma dica para você preencher um edital, para você fazer um edital que simplesmente fala assim, eu vou tocar, alguma coisa assim, não?
Eu acho que assim, você vai rir, mas assim, puta, leia o edital. Assim, leia assim, leia a entrelinha do edital, sabe? Tem assim, tem lá umas dicas do que o cara está procurando, né? E assim, o cara está procurando um projeto, está lá dizendo que o público é infantil, não adianta você achar que você vai... O seu projeto pode ser sensacional, mas se ele é infantil, não vai resolver. Então, assim, ou você... Então, ok, eu vou criar um projeto infantil para esse edital, ou também nem entre. Mas, assim, tentar entender quais são as minúcias que realmente são relevantes. E esse é o mais objetivo possível. Tem agora também uma onda que é bem boa, Sérgio, que vale tanto para os editais públicos quanto para os privados das empresas patrocinadoras, que é falar português de verdade. Tipo, eu quero que o cara entenda. Sim. Então, se você pega o edital do PROMAC que saiu esse ano, ele tem uma linguagem, inclusive, que ele fala assim, então, agora você, quando você lê, está escrito, agora você pega isso, pega aquilo, assim, é uma tentativa de ser próximo às pessoas. E não ser... Tem lá o edital técnico que a lei manda, que precisa ter. Mas aí tem um manual que ajuda que qualquer pessoa, né, que o artista consiga preencher, veja quais são as características. Então, assim, isso é uma coisa. A segunda coisa é comece logo. Assim, a dica do século é, no último dia, o sistema vai travar. Não tem como não. E não tem jeito. Se a chance de não ser prorrogada é grande. Então, não deixe para o último momento. Pede, se você não está conseguindo, pede para um amigo jornalista, pede para um amigo advogado, pede para o vizinho, para ajudar a ler. Você está entendendo aqui o que eu estou propondo? Porque às vezes é hermético também. Às vezes, dependendo da atividade que o artista desenvolve, é tão hermético que você não consegue compreender o que ele está propondo, né? Então, eu acho que é isso. A ideia é se você está vendendo, ele goste ou não goste, ele está vendendo o projeto dele, tem mais 100 vendendo com ele. Ele tem que ter isso em mente, né? Olha, os outros eu tenho que derrubar 99. Né? Tem que ser claro, a pessoa tem que sacar isso, né? Tem uma coisa também que ajuda, às vezes, que a gente faz, é quem ganhou os últimos anos. Isso também é legal. Quando é um edital recorrente, quem são as pessoas que ganharam nos últimos anos? Será que eu consigo ver um padrão, né? Pode ser que você veja, pô, só ganha o cara da Vila Madalena, vamos me mudar pra lá, sei lá. Eu só ganho os caras. Não, você vê lá, ó, ganha música clássica, ganha música popular, ganha projeto pequeno, ganha projeto grande. Você tem lá, se você pega o histórico também, ou para você se adequar, ou para você até falar, pô, não é para mim, né? Também pode ser isso, não é para mim. Eu acho que tem que olhar pro edital assim com um pouco... E não simplesmente, ó, preenche os papeizinhos aí e manda. Eu acho que você aumenta a sua chance se você tentar entender um pouco o espírito do que está sendo proposto, de quem fez e tal. Eu acho que sim. Eu lembro, existe sempre esse questionamento recorrente, que falam que sempre ganham os mesmos, são sempre os mesmos contemplados e tal. E eu lembro quando a gente conversou uma vez sobre a Lei Rouanet, e você falava justamente com os técnicos da CENIC, né? CENIC, eles eram rigorosíssimos, assim. Não tem essa não tem avaliação de mérito. Tudo armado. Não tem avaliação de mérito. Nenhuma. A gente não sabe agora, né? Tem um secretário aí dizendo que vai aprovar os projetos que ele gosta, sei lá. Mas assim, também não é a primeira vez que a gente ouve alguém falando isso. Mas assim, até agora, né? Até hoje, o sistema tem sido muito mais forte do que a vontade do indivíduo. Né? Eu não sei se alguma coisa será mudada, se alguém vai conseguir interferir, mas hoje o sistema é mais forte, grande parte dos sistemas das leis de incentivo, isso vale para a Rouanet, mas vale também para as estaduais e municipais, eles são bastante já digitalizados, então toda a parte mais documental e tal, ela é resolvida por um sistema de computador e tal. E quando chega numa análise de orçamento e etc., essas leis não permitem uma análise de mérito. Não tem eu gosto disso, não gosto daquilo. Eu acho seu projeto mais legal, menos legal. Eu gosto de música, eu gosto de hip hop, então se não for hip hop eu não aprovo. Não tem isso, entendeu? Não cabe. É uma legislação que não permite esse tipo de avaliação. Ah, mas o cara pode segurar meu projeto? Pode. Você tem muitas maneiras, né, de censurar coisas, não precisa... Mas a gente não tem visto isso. As trapalhadas que a gente viu um pouco na secretaria são
não era em função de uma pessoa, mas muito em função da troca, né? A Secretaria Especial de Cultura trocou gente o tempo todo, e a hora que você começa a trocar gente, fica vácuos, né? Sim. Minimamente de 15 dias. Até um sair, o outro entrar e começar a dar enter no computador, para tudo, não publica nada, mas não é uma ação deliberada, é uma troca de pessoas. A pessoa que entra precisa se encontrar, tem esse, né? Então, eu acho que por enquanto a gente não tem e nunca teve, assim. Nunca teve. A gente teve questões burocráticas no passado, às vezes, né? Às vezes não tinha um sistema tão bem estruturado. Se tinha essas questões, mas não dá para dizer que privilegiava alguém. Não... Agora, as inscrições são processos demorados, né? Como é que pode medir o tempo para se inscrever em vários projetos ao mesmo tempo? Desculpa, Sérgio, eu fiquei lendo a pergunta aqui. Como medir o tempo para você se inscrever? Que tempo você dá para se inscrever de um a outro projeto? Então, quando você fazia a Rouanet até, sei lá, até acho que o semestre passado, você entrava com o seu projeto em 30, 40 dias, você já tinha o Pronac e podia seguir para captação. Então, ele estava muito azeitado porque estava com um processo de sistema digitalizado muito bem feito. Agora está um pouco enrolado. Então, a gente não sabe muito bem o responsável pelo sistema para estar de férias, não está lá. Então, tem essa coisa, você teve uma saída muito grande de pareceristas e tá lá, os novos pareceristas já foram selecionados, mas dependem da publicação do Diário Oficial para assumirem. Então, para você ter ideia, caiu de 200 e poucos, quase 300 para 25. Então, é um negócio. Então, mas enfim, o secretário está dizendo que vai assinar, vai publicar e vai colocar os pareceristas lá. Então, isso tudo atrasa num momento em que as pessoas entram com muito projeto, né? Porque é o ápice dos novos projetos é final de agosto, setembro, que é quando as pessoas querem estar pronta para captar no final do ano. Então, teoricamente, seria tranquilo, iria bem, mas a gente não sabe como é que, a partir de agora, se nomeia os pareceristas, tudo bem, as coisas andam, né? Se o técnico da informática volta também, senão as coisas vão começando a ficar enroladas. Bom, Cris, queria agradecer a você pela entrevista de hoje, pela aula. Você sabe que eu não entendo nada, eu sou artista também. Nossa, eu só escrevo, então eu não consigo entender nada. Mas então, você também, olha lá, você é o cara que conseguiu. Que o artista ganhou? Você conseguiu, entrou no mundo do Insta Live, tá aí. Não foi... Você viu que eu tenho até cenário agora, né? Então, mas você não foi empurrado. Você foi empurrado pelo momento, né? Tipo, a necessidade é a mãe da invenção. Sim. Você estaria fazendo isso sem a pandemia? Acho que não. Não, estaria xingando o departamento de vídeo do meu antigo emprego. Eu ainda xingo eles, mas eu xingaria com mais veemência. Assim. Então, é isso. Tem essa coisa. Eu acho que quando passar e a gente estiver de volta, né, para o mundo presencial, a gente vai ter mais condição também de fazer ver o que ficou de bom e de bacana e etc. Né? A gente não saber ainda que dia que a gente volta para a rua livre, leve, solto, né? Por mais que você queira, fica uma última angustinha ali, tipo, puxa vida, né? Então, mas eu acho que a gente vai conseguir, como tudo na vida, né? Ver o que sobrou de bom para todos nós. Cris, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazerzaço. O prazer é sempre meu. Um beijo. Um beijo para todos. Tchau. Tchau.